E eu acho que isso que é o nosso grande ponto de partida, é como é que isso, por exemplo, se consegue ser construído. Então nós botamos aqui na mesa várias gerações que hoje nós interagimos juntos, tá? Outros não estão aqui, estão fora tocando igrejas, né? A geração do Bispo Rude, que é a primeira geração da igreja, né? Que é a Baby Boomers, olha que coisa linda. Vê que até o nome não é da minha geração, porque a minha geração é mais conservadora, especialmente em termos de condução, né? Porque você falar de gerações, não tem como você não levar em conta que a tendência humana é a seguinte, ó, a minha é melhor do que a tua, entendeu? A gente tem isso é do ser humano, de forma geral, né? Eu quero que eu achava, por exemplo, meu pai, em várias coisas, ele estava por fora, né? Porque nos anos 60, aqui no Brasil, especialmente, mesmo a geração aqui do Bispo Florim, nós estávamos sob a ditadura militar. Então, alguns conceitos, alguns valores eram radicalmente observados, principalmente em termos de família, de escola, de pátria. Então, nós tínhamos eu não era politizado até o meu ensino, nem era ensino médio, naquela época se chamava de científico. Né? Então, a gente era alheio a isso. Não tinha. A gente achava que aquilo que se definia para a nação era o melhor, né? E se tratando de igreja, eu me converti já no final dos anos 80. Aqui que tinha aqui no Brasil eram as comunidades, estavam em alta e que já era um avanço muito grande. Porque aí você já tinha vários estilos musicais, você já tinha banda, você já tinha bateria, papapá, já era visto assim como moderno. E só que o que não havia, assim, que hoje, de certa forma, dá um choque, é que a igreja não tinha celebridades. Eu discordo de você nesse aspecto. Deixa eu, até para nós poder botar o pessoal aqui. Havia celebridade, né, nessa época. Eu cito várias delas aqui, mas eu acho que não seria ético de citar, né? Mas eu acho que é bom a gente abrir esse diálogo, porque no meu conceito, as comunidades, e aí eu falo estritamente da geração de pastores, eles implantaram o pior autoritarismo de governo de igreja já vista no Brasil, porque eles foram doutrinados e determinados por um grande escritor que viveu a sua era, a sua época, e um grande homem de Deus também, mas que teve uma linha de leitura na sua década, né? Que é o Watchmani. Então o livro Autoridade Espiritual era disseminado para todo discípulo verdadeiro e real, ele seguia a descrição desse livro, né? Então havia esse tipo, e havia os cantores também, né? Que tinham renovado a música no Brasil de maneira moderna nessa época, mas só para mim poder É que na verdade naquela época tu estava se convertendo, pelo menos como eu era novo convertido, tu já era velho, né? Eu já estava no pastoreamento. Tu já era velha geração, eu sou da nova geração, final dos anos 80. Não tinha esse glamour assim, né? Por exemplo, eu consumi basicamente todos os bolachões daquela época, os LPs da vida das comunidades. Mas as comunidades, elas não faziam show. Quando eu falo essa coisa da celebridade, é que eles prezavam muito mais pela adoração. A gente foi mega super influenciado pelas comunidades aqui de Porto Alegre, né? A Zafborp e Companhia Limitada. Depois vieram outras comunidades até o surgimento da Renascer, que daí já é década de 90 por aí, né? Mas o que mais que eu posso acrescentar na minha geração? Era muito de oração, muito de retiro, muito de vigília, né? Muito puxão de orelha. Eu vivi, lógico, os
10, 15 anos assim, tá? E era aquela pregação porreta assim, ó. Negativo. Mas o que é importante nisso é que a gente conseguiu se entender no meio desse marasmo todo, né? O apelo era muito grande nos termos de seguir determinados conceitos de ideias de autoridade, né? Eu fui, graças a Deus, um rebelde naquela época para esse modelo. Eu nunca, dentro de mim, coube a ideia de eu chegar e dizer: esse cara é meu dono. Quem tem dono é cão, né? Eu sou um ser humano, né? E eu tenho a minha liberdade e eu nunca quis descartar ela. Muito bem. Vendo essas gerações aqui, eu queria ver a geração agora da década mais posterior à do Bispo Rui. Nós temos o Bispo Sérgio hoje, que está lá nos Estados Unidos, o pastor David, que está na Itália. Nós temos vários pastores que estão esparramados no Brasil e que são dessa geração pós-Bispo Rude, né? Mas aqui hoje, pela necessidade, pelo desejo, nós estamos com a geração, por exemplo, do pastor Roberto, que você é da década de... Eu sou de 80, né? De convertido? Converti ali para 90 e alguma coisa. 90, né? Mais de geração de 80. Eu até comentava com o senhor hoje, com alguns companheiros, acerca dessa nossa geração. Eu tive o prazer, o privilégio nesses 18 anos de Palavra Viva, conviver com essa nossa geração pós-Bispo Rude, estar muito presente, o nosso próprio Bispo Sérgio, e este modelo, né, que nós sempre tivemos um modelo sadio, porém a cada ano se renovando, né? E também um contato com essa geração mais recente, emergente, até porque eu sou dela também, né? Estou presente nela e pude ter um contato com essas duas gerações e ainda ter até hoje. Fui perguntado por um rapaz hoje: e como se faz, como fazer para lidar com essa transição entre a cultura antiga, mais conservadora, e essa cultura emergente? E é muito interessante porque por vezes eu vivi esse conflito, né? Bom, eu tenho uma figura referência e de alguns homens que nós tínhamos como referência, porém há uma cultura emergente. E aí, né, nós temos, graças a Deus, um bom líder, porque o Senhor sempre procurou se modernizar, se atualizar. E uma frase que o Senhor sempre nos inspirou com ela é o seguinte: os princípios, eles sempre nos nortearam, eles sempre serão os mesmos, mas o método, a forma, ela é modal. A maneira de aplicar, né? Ela é modal. A maneira de aplicar é modal. E dentro desse entendimento de que Deus, ele transcende gerações, nós não temos um Deus arcaico e paralisado, né? Então, nesse entendimento desse Deus que transiciona e que entende a geração atual, tanto quando entende a geração passada e esse Deus atual também, é muito importante todo esse incentivo, que é como Palavra Viva nós vivemos através da tua figura, Bispo, porque isso nos incentivou e nos incentiva a literalmente nos comunicarmos com essa geração. E eu vivi esse conflito: poxa, mas espera aí, para ser referência tem que ser como essa geração que não quer mudar. Mas o legal é que o Senhor e outros líderes, né, vieram na contramão disso, vieram na contramão dizendo: não, espera aí, eu posso manter os princípios, porém a forma, e me atualizar, isso não vai contra os meus princípios. Então essa geração que eu faço parte teve esse privilégio e tem aprendido com essas mudanças. E aí me perguntaram sobre os conflitos. Mas não gera muito conflito? Porque como que você vai colocar na atualidade alguém que não quer, muito arcaico? E como que você vai semear princípios de alguém que quer ser muito moderno e rebelde? Rebelde no bom sentido, né? Quer fazer algo diferente. E graças a Deus por estarmos numa visão muito sadia, essas tensões, elas já tivemos mais tensões, mas como estamos na mesa, que elas são todas trabalhadas na mesa, né? E resolvidas na mesa, elas têm se resolvido ao longo das nossas gerações. Então eu vi o Senhor, por exemplo, e alguns líderes decidindo se comunicar e não ser uma rolha, um teto para que essa geração pudesse se expressar, mas ao mesmo tempo não paralisando, dizendo: venham aqui e se expliquem. Não, vem aqui que eu quero aprender com vocês, ensinando vocês também. Então isso foi muito interessante, é muito importante. Isso que a nossa geração tem presenciado, tem vivido assim.
apesar de parecer mais novo que o pastor Roberto, né? Sou mais velho que ele, né? Bem mais, né? Eu acho que uma das grandes chaves que a gente experimenta aqui nesse ambiente é a diferença da experiência para o relacionamento. Ter uma experiência é uma coisa, ter um relacionamento é outra coisa. E eu sempre, quando vem pastores e a gente acaba se comunicando, tendo conexão com pastores de fora, de outras igrejas, né? E eu costumo sempre contar o meu testemunho de como é que eu comecei a caminhar e congregar na Palavra Viva. E o engraçado é que eu tive uma má experiência. Eu vim participar de uma Santa Ceia, que o bispo estava pregando, e era um tempo em que, naquele momento, assim, a ceia tinha um ambiente cultural que todo mundo sabia que a ceia era um tempo de ensinar a igreja, pancadão. de falar, né? Não, aqui é para ensinar a igreja. Aí se falava o seguinte: não chama convidado, visitante para vir na ceia, porque é tempo de ensinar a igreja. E eu chego e o bispo Flori está energicamente ensinando algo ali, e eu vou dizer, doeu. Eu nunca mais volto aqui neste lugar. A igreja ficava num lugar aqui chamado Abraão. E aí eu procurei um lugar para congregar mais próximo da minha casa e tal. E começo a frequentar uma igrejinha pequenininha, muito bonitinha assim, mais simples, mas com um louvor gostoso. Eu ouvindo uma mensagem e tal. E eu, novo, a gente não se percebe de muitas coisas, né? E aí, depois de uns 5, 6 meses, muda o pastor. Eu disse, poxa, mudou e tal. E aí, com muito carinho, esse pastor novo, para mim era novo, né? Mas depois eu fui saber que era o pastor da igreja, estava sendo recepcionado. E eu descobri que a Igreja Palavra Viva, o bispo Flori, naquele momento, o pastor dessa igreja local, ele estava enfermo. Teve uma enfermidade, uma pancreatite aguda, ficou hospitalizado meses. E o bispo Flori se compadeceu, a Igreja Palavra Viva foi e cuidou dessa igreja até o pastor voltar. Então, a partir daquele momento ali, eu comecei a ter um entendimento. Eu vou lá ouvir ele de novo. E eu volto numa ceia. Era uma Santa Ceia. Só pedrada. Não, e aí o bispo Flori está no altar e eu não me lembro do que se tratava exatamente, né? Eu não tinha noção de contexto. Mas o bispo estava pedindo perdão para a igreja de uma decisão que ele tinha tomado e que ele estava voltando atrás. E ali, hoje eu tenho consciência disso, naquele momento não, obviamente, mas de que uma experiência não define um relacionamento. E eu pude ver na prática lá, por mais que naquele momento, o bispo dando o seu melhor, querendo o seu melhor, pregando o evangelho sempre com paixão, com amor, com dedicação, com zelo, mas naquele momento talvez ou ele não estava conseguindo comunicar ou eu não estava conseguindo entender, e eu tive dificuldade de entender, mas a prática do relacionamento, os frutos na prática do cuidado, do amor às pessoas, de se conectar com as pessoas porque Deus se conectou conosco, de amar as pessoas porque Deus nos amou, de servir pessoas porque Deus veio e serviu a humanidade. Essa prática eu acho que é o grande diferencial, e para mim hoje o que a gente tem aprendido, que a gente vai vendo as novas gerações se levantando e sempre vindo, é porque o bispo sempre como líder incentivou isso, relacionamento, caminhar junto, e as alianças, elas não são feitas de pessoas perfeitas, né? Mas de um compromisso perfeito, né? A aliança de Deus com a humanidade não é porque o homem é perfeito, né? Mas porque Deus fez algo em que há perdão, em que há misericórdia, em que há graça, que é dar o que o outro não merece, e amor incondicional, amar quando não tem condição de amar, e isso vai construindo uma trajetória, e aí é tão bonito, e é tão legal ver essas trajetórias acontecendo, né? De tu ter uma história, de tu ter uma caminhada, tu começa a ver o tempo, mas é porque tem relacionamento, de momentos bons, momentos difíceis, momento que tu acerta, momento que o outro erra, momento que tu ajuda, momento que tu é ajudado. Então essa diferença de experiência para relacionamento, eu acho que é fundamental. Isso é importante porque a gente vivendo no presente momento. Vocês estão vendo que houve bastante marcas, né? Mas eu acredito que assim, quem pode contribuir muito é o Lucas. O Lucas é meu filho, é pastor, né?
E ele é da geração de 25 hoje ele está com 28 anos, né? É influenciador, né? Sem sombra de dúvida. E é uma coisa interessante, é que eu tenho uma geração na igreja que segue o Lucas, não me segue. Então eu tenho que ter o coração do Lucas. Entendeu? Então foi um dos pontos que Neemias, que o rei aqui entendeu o coração de Neemias. Então nós entender a geração que está fazendo sucesso aí na internet aí, faz toda a diferença entender o coração deles, né? E o Lucas tem um case de sucesso de empresa, da V-Music, de um canal hoje, né? De uma produção musical de vídeo, de edição, da música Maranata. O nosso querido Nani é o compositor, foi o produtor também, com o grupo Avivar, com todos os componentes, se sintam homenageados. Mas ele filmou juntamente com o grupo, mas editou também isso. Uma câmera só. Com uma câmera só, né? Com uma câmera só, então quer dizer, já é a geração do vídeo, já com uma câmera só, com a 5D, né? E tem mais de 200 milhões de views a música Maranata, e o canal está com mais de 350 milhões de views, né? E com 700 e poucas mil pessoas seguindo. Então agora nós vamos conversar sobre os nossos conflitos. Agora não é falar mal de mim, tá? Eu vejo que tem um gap entre gerações, porque a gente tem quatro no quadro hierárquico a gente tem quatro posições, né? Que vem a geração do meu pai, que abriu a igreja com 7 pessoas, e o Bispo Rude foi a primeira ovelha, se converteu. Uma das primeiras. Uma das primeiras, né? Se converteu, foi batizado, foi discipulado, se tornou pastor, casou. Então o Bispo Rude é dos mais antigos. Bora jovem. Embora jovem. Quer usar brinco agora. Então o que acontece? Depois do Bispo Rude, eu vejo que tem o meu pai, tem o Bispo Rude, ao lado tem o Bispo Sérgio, que agora está nos Estados Unidos. Logo depois vem a geração do pastor David, do pastor Roberto, do pastor João. Depois vem a minha geração. Depois vem a geração do Gessé. Depois da geração do Gessé vem mais gente ainda. A Queca. Vem a Jéssica, a irmã dele, talvez. Então eu vejo que a gente está passando por algo que a gente nunca passou antes. Eu lembro que a gente teve uma reunião esses tempos, né? Isso. Que de planejamento da igreja. O Rodolfo, inclusive, estava. O Rodolfo, ele cuida do nosso marketing. O menino estava 1 mês na igreja. Primeira reunião, né? Primeira reunião. E a nossa igreja, eu digo que é uma igreja familiar, mas não no sentido da família do bispo. É que todo mundo tem uma relação de paternidade, todo mundo tem uma relação de cuidado, de carinho. E isso vai passando de geração a geração. Eu trato o Gessé assim, trato o Gessé como irmão, trato os meninos que trabalham aqui como família mesmo. Tudo isso a gente aprendeu com meu pai, nosso bispo, né? Só que nessa reunião a gente começou a conversar e eu falei, cara, eu penso amarelo. E meu pai falava, não, eu penso vermelho. Por mais que a gente seja gremista, a gente começou a entrar nesse conflito. Isso foi discipulado também, né? Gremista. E eu não abri mão da minha opinião. Eu falei, cara, eu penso assim, tá acabado. Ele falou, não, isso daí não vai dar certo. Só que se a gente for parar pra pensar, nenhum dos dois estão errados. A gente só tem perspectiva diferente. Essa é aquela história que eu gosto de contar, né? Que eu cheguei numa roda de amigos e 2 estavam conversando. E um falou, cara, semana que vem é meu aniversário, vou comemorar, vou fazer uma grande festa, vocês estão convidados, vai ser legal, porque eu tô comemorando mais 1 ano de vida. Daí o outro olhou pra ele, na verdade tu tá perdendo 1 ano de vida, se tu for parar pra pensar. Daí ficou aquele climão, e eu pensei, na verdade nenhum dos dois estão errados. Eles só têm perspectivas diferentes, só que uma gera esperança e outra gera morte. É a única coisa que é verdade nisso, né? A única coisa que é absoluta é isso, né? Então, a gente nunca transicionou
Vamos falar poderes de uma forma só pra gente conseguir definir, né? É. A gente nunca transicionou poder. A gente nunca teve uma transição na igreja. A gente nunca falou assim, agora o bispo vai descansar e a próxima geração vai ser mais... vai assumir. É difícil para quem está na posição deles. Só que é difícil para a gente também. Porque o discurso deles é: ah, eles não nos ouvem. Só que o nosso discurso também é que eles não nos ouvem. Então existe esse conflito e na verdade nenhum dos dois estão errados. Só tem perspectivas diferentes. Então, o que eu vejo hoje? Hoje a gente está alinhando a comunicação. É o que o gênio da Apple fez, Steve Jobs. Steve Jobs, ele é da Baby Boomers, talvez, né? Só que ele fez algo para a geração X, geração Y, Z, Alpha, todas as gerações. Só que for pegar a mesma geração, ele atingiu a minha geração. Por quê? Porque ele criou uma linguagem em que eu consigo compreender. E mais do que compreender, eu consigo reproduzir. Então, naquela reunião que a gente teve, a gente quebrou tudo. A gente quebrou tudo, todo mundo saiu... Até o Rodolfo. Até o Rodolfo aqui, todo mundo saiu quente da reunião. Só que quando as coisas esfriaram, a gente chegou à conclusão que era isso. Eles não sabiam como transicionar pra gente e a gente não sabia como ouvi-los também. Então acho que esse é o maior choque e eu vejo que filhos de pastores, pessoas, empresas, familiares, né, que vai passar do pai para o filho. Eu não sei se a palavra viva vai passar de pai para filho. A gente está aqui para servir, se for amém, se não for também. Eu sei que eu estou cercado só aqui de gente que, meu Deus, que não tem o poder, né? A gente pode confiar, pessoas que cuidam da nossa casa, pessoas que cuidam da nossa vida, realmente se importam. Tanto que o Bispo Rude está há 30 anos na igreja, 19, 18 anos. Então acho que a gente construiu algo saudável. O Cuca, eu faria também uma intervenção aqui, ó. O conflito em si, ele não é ruim, ele é necessário. E sem conflito não tem crescimento. É como diz o Mike Murdock, né? Os crescimentos se dão através dos conflitos, né? O desafio é como passar pelos conflitos sem perder a unidade. É isso. E é o que, graças a Deus aqui, ó, não que nós sejamos, né, perfeitos, mas a gente tem conseguido, porque como foi dito aqui, ó, sem rasgação de seda, o bispo ele tem no DNA dele essa habilidade, como o Roberto falou, né, de perceber, olha, a roupagem pode ser diferente, a substância não, o conteúdo não, mas se tatuagem, se piercing, se usar roupa esportiva, papapá, isso comunica com a geração e vale para nós. Então o que nós temos aprendido aqui, graças a Deus, é isso. É preservar a nossa unidade apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos conflitos. E o que a gente tem percebido é que esse conflito, ele é bom, porque cria um respeito do velho e um respeito do novo. E o mais importante de tudo é que a gente, por exemplo, aqui, honestamente, não sabia que eles pensavam assim. Não é? Nós não sabíamos. Perfeito. E eles, quando eles expressaram, do tipo assim, o que esses caras estão pensando nisso? Tá entendendo? Foi exatamente isso. Portanto, veja bem, às vezes um conflito existe sem que gerações se comunicam. Então, quando o conflito existe, as gerações se comunicam e o problema é sanado. A partir de então, nós, a geração mais antiga, digamos assim, a geração mais madura, primária, podemos entender melhor a cabeça deles e eles entenderem a nossa. E é assim que nós construímos unidade aqui na igreja, né?
E então, nesse processo todo que a gente estabeleceu, é um processo de Neemias, nada mais do que isso, né? Que é um processo de pessoas que pensam junto, né? Temos divergência de pensamento, mas jamais de unidade, né? Então isso é muito importante a gente entender. Então, agora a gente quer passar para o Gessé, que é filho do Bispo Rude, né? E depois a gente vai dar uma reforçada naquilo tudo que a gente está conversando aqui, porque eu sei que muitas pessoas podem ser curadas a partir dessa compreensão bem mais ampla dos nossos conflitos de gerações. Acho que a minha geração, ela não foi muito fácil. A gente dava trabalho para as professoras do Ministério Infantil. Quando tava eu e o Cuca na sala mesmo, já era. Acabava a aula, elas passavam um trabalho assim. Eu acho que a minha geração, por ser, lógico, da minha idade e também por ser filho de pastor, ela foi um pouco complicada, assim, principalmente na adolescência. Eu acho que o Cuca também viveu isso. E a gente é praticamente irmão, né? A gente cresceu junto, a gente brincou juntos e também ficou maduro juntos. E eu acho que essa parte da adolescência na igreja, não por parte dos pastores, mas por parte das pessoas quererem uma carga de que a gente fosse que nem os nossos pais. E então a gente viveu esse conflito. E quando a gente cresceu, enfim, o bispo abriu as portas pra gente de oportunidade. E eu acho que a nossa maior dificuldade foi a linguagem, porque a gente queria o mesmo objetivo, que a igreja crescesse. A geração do meu pai, do bispo, também quer que a igreja continue crescendo. Mas só que a gente não conseguia se comunicar. Eu acho que a geração que foi chave foi a geração intermediária. Porque o Bispo Sérgio, por exemplo, o Bispo Sérgio me levava para o colégio. O Bispo Sérgio foi nosso vizinho, morava embaixo e a gente morava em cima. Inclusive tem uma história de que quando, naquela idade ali da adolescência, transição da adolescência para a juventude, que a gente começa a ter mais independência, né? De ir para um lugar, dormir fora, coisa e tal. Eu lembro que eu estava numa fase muito difícil da minha vida e estava longe da igreja, longe de tudo. Nossa, eu jamais pensaria em igreja. E eu estava meio de saco cheio do meu pai. E meu pai nunca perdeu o meu coração, né? Mas a gente estava a relação um pouco fria. E também teve a sabedoria dele deixar o tempo, ele sabia que eu ia voltar. E chega num momento em que quem tinha meu coração de verdade era o Bispo Sérgio. Braço direito, cara que o meu pai investiu, cara que meu pai cuidou, gastou tempo, às vezes até tirou tempo de lazer que tinha comigo, com meu irmão, para cuidar dele, do Bispo Rude também. E quando eu mais preciso, o Bispo Sérgio vem, pá, cuida de mim. Assim como o Bispo Rude, que também está aqui, na minha infância, meu pai saía para ir para a igreja, coisa e tal, eu ficava na casa dele, da pastora Kátia, distribuindo. Pegava na escola. Pegava na escola. Então a gente sempre teve esse amparo. Eu acho que essa geração foi muito importante pra gente. Essa geração intermediária, ela foi crucial pra gente conseguir se relacionar com a geração mais velha, a gente conseguir entender a geração mais velha e também a geração mais velha nos entender. Eu acho que a geração intermediária ali foi... o que uma coisa importante aqui, ó, com relação ao que o Gessé está falando aqui, ó, ele disse assim, né? Que usou uma palavra no passado. Na verdade, a gente continua nessa construção. Essa construção é diária, ela é permanente, né? Tem dias que a gente se comunica super bem, tem dia que trunca tudo. Tem dia que a coisa não vai. Mas o importante que nós estamos construindo é um respeito mútuo. Porque essa geração é muito inteligente. Eles estão muito ligados